Rossandro Klinger. Rossandro, por favor. Ups. Boa noite a todos. Boa noite. Made in Paraíba, for Orlando. Né, Débora? Então. Pô, gente, uma alegria enorme estar aqui. A Alexandre mandou um WhatsApp para mim faz um tempinho. Rossandro, estaria na hora de voltar. Eu botei, já estou com roupa de ir. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e viver essa experiência, né, que a gente tem de sermos unidos por uma visão de mundo e que a gente procura trazer para construir a nossa própria vida. E a Alexandre me lembrando da última vez que eu estive aqui, que era lá do outro lado, né, porque eu errei, quando eu estou na casa de uma amiga, e eu errei 3 vezes no Waze para chegar na casa dela. Eu vou chegar atrasado. Eu consegui chegar a tempo, é uma alegria estar aqui com vocês. E vou falar sobre um tema. O Evangelho é aquele manancial de sabedoria que a gente pode se debruçar milênios sobre ele e ainda assim não conseguir adentrar as profundezas de amor que tem lá dentro. Manifesta em cada palavra. E hoje eu vou pegar uma passagem bem conhecida nossa para a gente mais uma vez refletir um pouquinho sobre ela, que é as lições de fé da mulher do fluxo de sangue. Inclusive é uma das cenas belíssimas da minissérie The Chosen, não sei se vocês têm acompanhado. The Chosen é uma minissérie feita aqui nos Estados Unidos, que tem repercussão mundial, já está em 3 temporadas, é feita por colaboração entre as pessoas. Já tem no Netflix, acho que é a primeira temporada, pelo menos no Brasil, aqui eu talvez já tenha as 3 temporadas, mas você pode assistir também pelo aplicativo The Chosen. E é engraçado porque todo episódio, depois o diretor, ele é evangélico, o Jesus é um católico, e ele depois entrevista um padre, um rabino e um pastor, para saber como cada episódio, como um ou não, com a percepção de fé de cada um deles, e é muito bonita e bem discutida essa série. E claro, quando se apresenta um Jesus humano e não formatado, as críticas vêm, né? Porque as pessoas colocam um inalcançável ser e não um homem que se tornou assim como nós para passar por nossas angústias, mas manifestar um amor muito gigantesco. E como aconteceu com essa cena? Eu fui visitar umas 2 vezes a série da Google Docs, que fica em Nova York, um edifício que eles compraram baratinho, por $2 bilhões, né? Fica na ponta da ilha de Manhattan e ele é o edifício que recebe os cabos de conexão de internet da Europa com os Estados Unidos. Ele conecta, sabe, todo o mercado financeiro. Até pensei, soltar uma bomba aí é perfeito, acaba com o mundo num minuto. Mas dá trabalho para entrar no prédio. E quando eu entrei lá, vários amigos que trabalham lá, um deles chegou para mim, que é um dos diretores, disse, nossa, uma coisa que eu acho legal aqui nessa empresa é que quando vai chegando o nosso chefe, se eu estiver sentado no computador e eu não estiver conseguindo entregar aquilo que eu gostaria de entregar, ele vai se aproximando de mim. Ele começa a perceber lá que eu não estou conseguindo escrever aquele código e ele começa a se aproximar. E quando eu comecei a trabalhar aqui, eu ficava muito assustado. Porque quando eu tinha aquela percepção comum das empresas, quando o chefe se aproxima é para dar um carão, é para dar um réu, é para ameaçar você de você ir embora, se não bateu a meta, você está travado. É o que a gente vive na nossa vida normal, de quem não tem, né, o privilégio de trabalhar nas empresas mais disruptivas de tecnologia. Só que aqui a regra é diferente. Aqui o nosso chefe imediato não pode nos demitir, só a pessoa que está após ele. Então esse chefe imediato ele tem uma única missão: chegar perto da gente e perguntar qual é a sua dificuldade, como é que eu posso te ajudar. E ele senta do lado e aí resolve aquilo que a gente não quer resolver, que a gente não está conseguindo resolver. E aí eu lembrei quando eu entrei no movimento espírita, porque eu vi aquela visão de Jesus punitivo. Tipo, eu sei quem é você no ano passado. Não é na encarnação, eu sei quem é você. Então, quando eu sentava assim, quando eu chegava no centro e tinha alguém na mesa sentada, assim, que ela olhava pra mim e disse, tá vendo tudo, eu vou me embora, eu não vou ficar mais aqui. E aí a gente começa a pensar o quanto a nossa visão de Deus é distorcida. E por causa disso, como o nosso relacionamento com Ele é distorcido, tornando a nossa vida mais difícil, porque Ele está
metaforicamente, como esse chefe do meu amigo, se aproximando não para dizer, você caiu aqui, você errou aqui, eu estou vendo você se equivocando aqui, mas perguntar sempre para a gente, como que eu posso te ajudar? E todos os personagens que ele encontra são personagens que estão cheios de culpa, cheios de sentimento de eu não mereço, mas muitos deles, apesar deste sentimento, insistem em fazer um movimento em direção a Jesus. E são essas pessoas que alcançam a cura. Porque veja, na cena da mulher do fluxo de sangue, ela é uma cena cheia de simbolismos. Sempre lembrando que, sendo Jesus um judeu, a gente precisa entender um pouquinho desse mundo judaico para entender o significado de cada cena dessa. Na época, no judaísmo, a mulher que tivesse por menstruação era considerada impura. Então ela não podia fazer vinho, não podia tocar em ninguém. E se ela estava há 12 anos sangrando, ninguém mais estava com ela. Ela era considerada impura e também havia uma concepção de que pessoas doentes não recebiam a bênção do alto. Então é como se a doença fosse uma manifestação de sua pobreza espiritual, de seu não merecimento do amor de Deus. Então se eu estivesse doente, você era excluído. Se fosse uma mulher ensanguentada, ainda mais. A gente sabe qual era o papel da mulher no passado, como ela era vista como uma cidadã quase que segunda categoria em muitas culturas. Imagina que ela deve ter perdido todo o dinheiro dela fazendo o que qualquer um de nós faria para buscar uma cura. Qualquer pessoa que disser, eu conheço, aí eu vou ali no Walgreens e me dá o remédio. Aquela sensação de que quando você disser que tem uma solução, você vai atrás porque você quer a cura. Então ela já estava completamente isolada, vivendo uma espécie de cancelamento social absoluto numa sociedade como aquela. Ninguém olhava ela, não queria, ninguém podia tocá-la. Ela não chegava a ser uma leprosa, mas de certo modo, emocionalmente ela se sentia como tal, e a sociedade a tratava como tal. Embora ela não pudesse transmitir a doença como os leprosos poderiam transmitir, o nojo ou a sensação de desprezo ou descaso ela transmitia. E isso lembra muitas pessoas que entram em certos períodos da vida em que todo mundo desiste delas. Depressivos, por exemplo. Às vezes essas pessoas desistem, porque você acha que é besteira, que não é só levantar e abrir a janela, e não é tão simples assim. E as pessoas começam a cansar, você começa a pedir ajuda, um vai, outro dia vai, o pessoal do centro faz um evangelho e tal. 6 meses depois ninguém aguenta mais, você não consegue se levantar, você não consegue ver luz no fim do túnel, você só fala que de impossibilidades, todas as portas abertas que alguém oferece para você, você fecha e encontra janelas cerradas. E isso faz com que as pessoas desistam de você. E muitas vezes na vida a gente passa por um momento em que as pessoas desistem da gente. E a primeira lição que a gente percebe neste momento é que Deus não desiste. Como a música que vocês estavam cantando. O mundo pode até querer fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E é importante porque, óbvio, como nós somos um ser gregário, vivemos numa sociedade que a gente quer aceitação e pertencimento, a gente quer que as pessoas olhem pra gente, legal, você faz parte do clubinho. Ser cancelado socialmente é uma das maiores dores que existe, porque no passado, quando nós vivimos em tribos, ser cancelado da tribo significava a morte. Se você não pudesse mais ir, imagine que fosse a tribo do plenitude. E se alguém dissesse assim, você não pode mais vir, você ia para a savana e morria, não tinha lugar para você voltar. Então, do ponto de vista filogenético, nós temos uma memória genética de que a exclusão é a morte. Por isso que é tão doloroso quando alguém olha para a gente com desprezo e faz assim. A gente se sente realmente desprezado. Aquele olhar que não é dado, não é percebido. Quando Freud faz a fundação da psicanálise, ele começa a aventar que o que faz a criança amar a mãe é o leite, como se fosse uma relação apenas de interesse. Pesquisas depois começam a mostrar que o leite é um detalhe, que a criança busca a cada alimentação o olhar da mãe. Aquela troca de olhares significativas de uma nutrição que não é orgânica, mas é emocional. Você é visto. Eu te vejo. Você é amado, você é amada. Fizeram uma experiência aqui nos Estados Unidos para tentar, inclusive, desconstruir essa tese que a criança buscava, na verdade, por interesse do leite. Eram como se fossem 2 macacos, um macaco de pelúcia e um macaco de arame. O macaco de arame tinha uma teta que fornecia leite. E assim que o macaquinho mamava nesse macaco de arame, ele ia se aconchegar na macaquinha de pelúcia. Mostrando que, sim, ele precisava da nutrição, mas o que ele buscava era o pertencimento, era o acolhimento, o olhar. E é incrível num momento como hoje que a gente pega as pessoas que estão assim dando mamar para o filho e olhando o WhatsApp.
E enquanto você vê pessoas no shopping com um filho brincando e a pessoa... Mamãe, a sociedade de não nos ver, de não nos enxergar, de não nos perceber. Mas naquele momento ela era a pessoa que ninguém queria nem ver. E muitas vezes a gente passa por esses desertos afetivos em que as pessoas não querem nos enxergar, porque no fundo, nesses momentos, não é que a sociedade não quer nos enxergar, é que a gente está se detestando. Que a gente não acha que merece amor, mas isso é só um teaser para amanhã. Afinal, nós escolhemos ser felizes amanhã. Então quem não comprou, aproveita. Quem não vai saber o que é. E esse movimento da vida é exatamente o momento em que a gente se olha neste lugar e acha que não pode. E aí está lá Jesus numa multidão. E é curioso porque ele para-se, imagina o Carnaval de Salvador. Porque naquele momento Jesus já era uma celebridade da Judéia. Certo? Já tinha um monte de gente seguindo ele nas redes sociais e curtindo as fotos. E acompanhando os stories. Então ele era uma pessoa que para onde ele ia as pessoas já buscavam ele. Então sempre uma multidão o cercava. E foi muito curioso quando ele perguntou: quem me tocou? Porque se imagina que você estivesse lá como Jesus dissesse: quem me tocou? Assim, Jesus, me ajude. Todo mundo está pegando em você. Como é que eu vou saber? Não, alguém me tocou que de mim saiu o poder. Olha que interessante. Vamos começar a perceber algumas coisas aí. Se trata de uma pessoa que ninguém queria tocar. Imagine que quando ela chega na multidão, já é reconhecida, ela ter procurado uma região próxima de onde ela já vivia, e as pessoas já foram olhando com aquele olhar de asco, de nojo. Talvez sendo empurrada, porque ela só conseguiu tocar as pontas da veste dele. E ela toca, e ele sente. Se aí, aquela mulher que era invisível, é tornada visível, porque ele faz questão de saber quem a tocou. Aquela cura podia ficar só entre eles dois. Ela podia parar de sangrar, Jesus estava indo fazer uma outra coisa, ele estava com uma outra tarefa. Mas ele resolve parar aquilo que ele ia fazer para poder saber quem era ela e dar a ela toda a evidência que lhe foi negada por uma sociedade que havia cancelado aquela mulher. E você percebe aí algumas coisas muito incríveis, no sentido de que eu lembro quando Jesus diz assim: não se pode esconder uma cidade em cima do monte, porque ela está iluminada. Do mesmo jeito que não se pode esconder uma luz que está no alqueire, não tem como não ver. É como se tivesse passado um furacão aqui, a gente tivesse energia elétrica, mas tivesse aqui uma vela. Todo mundo veria essa vela, não tem como esconder a luz. Mas às vezes nós não acreditamos que a possuímos. Porque a gente se sente mal, porque a gente se sente menor, porque a gente se compara, porque a sociedade cria um monte de estratégias doentes, de classificação de pessoas por gênero, visão política, e a gente começa a entrar nos clubinhos assim, nas bolhas de internet, nas bolhas emocionais da gente, e a gente começa a achar que simplesmente não merece. Para um Deus que criou a todos nós e nos vê como filhos únicos, irrepetíveis, num código genético que nunca se repetiu, nas mais de 113 bilhões de pessoas que já passaram por esse planeta, encarnados a toda essa época da humanidade que a gente conhece, que cada dedo é único, cada íris é única, cada código genético é único, cada alma é única, a gente faz tudo para ser igual. E é muito empobrecimento. Uma sociedade do Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos seguir as hashtags, vamos ver a música que está mais bombando, vamos fazer o que todo mundo está fazendo para ter o quê? Ser visto. Tudo que a gente quer, de novo, é ser visto. É sempre uma necessidade de ser percebido. E não tem nada de mal nisso. É tão natural, é humano. A grande questão é quem que a gente quer chamar a atenção. Aquela mulher deve ter tentado chamar a atenção de muitas pessoas durante 12 anos, até que ela percebeu que não adiantava, porque não era de alguém, das pessoas, tinha que ser uma atenção daquilo que é supra-humano, do sagrado. Havia, naquele momento, uma mulher que toca um homem e que é curada, e aquele homem que estava indo fazer uma missão, ele para realçar ela numa sociedade que tinha cancelado aquela mulher. É como se dissesse assim: quando Deus te enxerga, ninguém mais é capaz de não te perceber. Eu vou repetir para você entender. Quando Deus te enxerga, ninguém no mundo é mais capaz de não lhe perceber. Mas é uma regra: é preciso que você se permita e acha que merece.
Se você não acha que merece, Deus vai passar na multidão e você vai ser a multidão que tocou, mas não curou-se. Porque só aquela mulher foi curada, mas toda a multidão tocou Jesus. Não é porque... Será que ele não curou a multidão porque faltava nele capacidade de fazer isso? Tinha poderes limitados, tipo, era filha do SUS, só tem um ticket por dia. Então a única mulher que pegou a ficha número 1 foi ela. Então ela não pude. Já foi essa, vocês agora voltam só amanhã, foi isso? Não foi. É porque existe uma senha nesse processo, que é você está pronto para receber o que você deseja? O que você quer? Você acha que você merece? Se você acha que você merece, você acha que está pronto? Porque também tem que ver o seguinte, muitas vezes esse pai amoroso olha para você e diz, eu não vou te dar esse negócio que não vai dar certo. Eu te conheço. Você vai ficar arrogante, prepotente. Sabe assim, uma criança de 7 anos, papai, deixa eu dirigir o carro. Não, eu não vou fazer isso. Você não tem capacidade para isso. Então muitas vezes existem dois movimentos. Primeiro é, eu mereço e eu estou pronto. A gente apenas deseja. E aí começa um monte de frustrações. Porque criamos expectativas acima da nossa capacidade de realização ou da nossa capacidade de se perceber como merecedor. Porque o nosso amor próprio não foi instalado ainda. O aplicativo não baixou. Baixou porque, sei lá, você não ouvi tanto. Você não vai dar para nada. Você pensa que você é quem? Está pensando que para os Estados Unidos resolve sua vida? Não adianta mudar a geografia externa se você não mudar a geografia interna. Por que cachorro não me vai levar as pulgas? Não adianta mudar as fronteiras da geografia externa se a alma por dentro ainda não fez uma transição e recebeu, né, a cidadania universal, que é filho de Deus, irmão de Jesus. Não é pouca coisa não. Mas a gente só tem uma percepção teórica disso. No fundo, essa ideia de que, sabe, quando você lê lá, opera em vós o mesmo Espírito que operou no Cristo, e a gente não consegue nem se curar, quanto mais o outro. É como se a gente fosse um ser pluripotente, simples. É como se fosse um chat GPT 4, rodando no DOS. E quem riu do DOS é velho. Já denunciou a idade. Quem usou AWS já sabe que, né? Quem usou PC2 já denunciou a idade. Então é mais ou menos assim, tem uma potência maior do que o meu. É como assim, o software é muito maior que o hardware e só me resta uma alternativa, é fazer uma reconfiguração desse hardware para poder aceitar a potência desse software, para poder acontecer como pessoa. Porque sabe o que é lamentável? É a multidão de pessoas filhas de Deus, com a plenitude das possibilidades, diariamente se sabotando, se menosprezando, se achando menor, se comparando, não achando que não merece. Para mim não, eu não posso. Não, é para o outro. E lamentando quando o outro tem. Nem acha que merece, nem tem raiva quando o outro consegue. Vai entender. Precisa de ajuda, muita ajuda. Só Jesus na causa, literalmente. Porque olha só, no fundo, esse enxergar externo é porque você não quer olhar para você. Mas sabe o que é? Porque quando eu vou olhar para mim, não é agradável. Se você tem a consciência de que olhar para você não é agradável, que bom, está evoluindo. Porque você acha que vai encontrar plena luz, né? Mas você não só vai encontrar sombras, você vai encontrar um ser humano em crescimento. E todos nós somos isso. Uma antropóloga americana chamada Margaret Mead, ela dizia: aquilo que você diz que você é, aquilo que você pensa que você é, e aquilo que de fato você é, são 3 coisas diferentes. E eu acrescentaria, na época dela não tinha ideia, e aquilo que você posta é a 4ª coisa diferente. Né? É verdade. Diferente. Porque muitas vezes nós queremos mostrar uma vida que não é tão perfeita como as edições de imagens e filtros que as redes sociais nos permitem colocar. Ou infantilmente seguindo padrões que nem sempre representam uma percepção de como esse outro pode ser afetado por aquilo que eu coloco. Eu lembro quando eu estava em casa, no auge da pandemia, gente. Todo mundo aqui sabe o que passou. Como passou e como viveu a experiência. Eu peguei Covid na época que não tinha vacina ainda.
Então você pensa, vou agora. Né? Começa a ver aquela saturação, o bicho vai baixando. Se está em 80, você já sai em 60. Né? Eu lembro que teve uma crise à noite que eu disse, chama a ambulância, que eu vou morrer. Mas não vou, eu estou sentindo. Todo aquele drama, cada um passou, sabe? Mas você estava lá no dia, no meio da pandemia, no microquadro, eu com minha esposa, numa noite romântica, na nossa nova casa do condomínio tal, tomando um vinho francês com um fundo de 4 queijos. Aí postou no Instagram. E o pessoal lá embaixo, casal lindo, vocês merecem, Deus abençoe. Sabe que eu tenho um sonho. Meu sonho, como eu não sou da área de software, mas meu sonho é o seguinte, é criar um aplicativo que se comunique com um smartwatch qualquer e que você sinta, de fato, o que a pessoa sentiu quando clicou na tua foto. Tipo assim, você tá com o smartwatch aí, Deus abençoe. Tá em Orlando, né? Mais ou menos isso. Ele colocou a foto, de repente, nos grupos de WhatsApp, eu recebi a foto printada com os comentários. Viu que ridículo? Só que a pessoa que comentava isso, as pessoas eram as mesmas que na foto colocava Deus te abençoe, você merece. O que eu fiz? Eu comecei a mandar para ele. Eu pegava as fotos e os comentários, ocultando quem tinha feito o print, obviamente, né? Tem uma mensagem que a Alexandre leu, foi justamente, olha, não vá fazer fofoca. Eu comecei a mandar as fotos para ele. Por que estão comentando isso? Olha, quem está comentando isso são muitas pessoas, entre as quais estão dizendo vocês merecem, Deus te abençoe. Mas por que estão dizendo isso? Porque o seu post é ridículo mesmo. E eu, como sou teu amigo, eu posso te dizer assim, face to face. Mas por que é ridículo? Porque você, eu sei que você não é mal, eu te conheço, é uma pessoa boa, você não é uma pessoa, mas se você esqueceu de uma coisa, sabe que a ética, enquanto disciplina da filosofia, ela tem uma outra característica, a etiqueta, que é a ética dos pequenos movimentos, dos pequenos comportamentos que a gente tem. Você esqueceu que muitos amigos nossos estão enlutados, muitos perderam tudo, acabaram casamentos porque estão desempregados. E bom que a vida sorriu para você em plena pandemia, mas muita gente está mal, nem todo mundo pode morar onde a gente mora. Diz, cara, eu vou tirar agora esse negócio, chega de uma dor no meu coração, não pensei nisso apaga, porque isso não é só, o mais ridículo não é isso. E o que é? É dizer que isso é uma noite romântica. Ele diz, por quê? Porque quando eu estou na noite romântica com o Janine, eu não estou no smartphone. Percebe toda a manifestação? Mas quando você pensa nisso, a sociedade faz assim, caramba, eu vivo no mundo das comparações, e óbvio que nesse mundo, e lá na minha interioridade infantil, eu posso simplesmente achar que eu sou menor, e é muito fácil achar isso. E se eu sou menor, não mereço. É por isso que a multidão toca, mas poucos conseguem, porque só aqueles que abstraem esse sentimento e essa dor de eu não mereço, eu não posso, eu sou incapaz, quem sou eu? E pensa assim, eu sou filho de Deus, e esta é a minha grande condição, este é o meu grande currículo, esta é a minha grande qualidade que me habilita a pedir a esse Pai. Mas aí para isso você tem que realmente dizer assim, eu sou esse filho de Deus e eu posso. Aí vem uma questão, mas sabe o que é? Como é que eu converso com ele? Como é que esse relacionamento se dá? De que modo a gente constrói essa trajetória? Porque aí fica muito nesse sentido assim, como é que eu me relaciono com Deus? Existe um compositor, também era um rei. Sabe que o livro de Salmos é um inário do povo judeu. É um livro de músicas. É por isso que a gente ainda hoje musica, né? Vocês cantam, né? São Eu Sei Que Tu Me Sondas, que me conhecem, que é uma música que na verdade é um salmo que foi musicado. Os judeus musicavam. A gente não tem acesso a como era a melodia original do salmista. Tá? Né? Deve ser incrível imaginar como era. Como é que eles estavam cantando ali no tempo. E Davi, num dia de angústia, estava fazendo uma grande questão teológica na visão dele, e para nós como contribuição, é como se fosse a resposta a algumas perguntas que a teologia até hoje se faz, né? Quem é Deus? Quem sou eu? E como nos relacionamos? Naquele dia de dificuldade e dor, em que Davi estava se sentindo, e a gente já passou por isso, abandonado, ele se fez essa pergunta,
mas ele não tinha os elementos filosóficos para compor uma resposta bem elaborada, porque ele não conhecia, por exemplo, os gregos e a filosofia grega, que já se debruçava nessa percepção. Mas ele fez o seguinte, ele fez o que a gente chama de ancoragem psicológica, ou ancoragem social. É quando você usa os recursos do que você conhece para explicar aquilo que você não conhece. Quando nós, seres humanos, vimos os primeiros objetos voadores não identificados, que eram redondos, nós chamamos de quê? De discos voadores. Usamos duas palavras do nosso vocabulário, coisas redondas, forma de disco, e a capacidade que nós já tínhamos de fazer as coisas voar, mas nunca redondas, até hoje não temos. Discos voadores. Depois nós temos um nome próprio, objeto voador não identificado. Assim, Davi estava querendo fazer mais ou menos isso. Como é que eu vou conseguir perceber a relação que Deus tem comigo para entendê-lo? E aí ele saiu no seu dia comum. Eu levei 22 minutos para chegar aqui, Alexandre. Eu acho que se eu viesse a pé era mais ou menos 1h e pouco, né? Davi tinha um sítio, uma fazenda, onde ele criava suas ovelhas, mas não era um lugar muito cheio de água, de pastos verdejantes. Então ele andava 40 minutos a pé para ir para um lugar que tinha pastos mais verdejantes, para que elas pudessem comer. E como o sol escaldante da Judéia também chegava bem causticante, tipo, vim para Disney em julho, ficar 3 horas na fila do Harry Potter. E aí, naquela sol escaldante, depois de comer aqueles pastos verdejantes, ele levava essas ovelhas para um riacho próximo, que não era profundo, para que elas refrescassem. E depois ele trazia as ovelhas de volta, mas aí tinha que voltar mais 40 minutos de caminhada. E ele pensava, não vou fazer isso com elas, não. Tem um atalho que economiza 20 minutos, mas era muito perigoso. Mas havia um jovem tempestivo e ele passou pelo atalho, porque era uma região tão complicada da Judéia, em que duas montanhas estavam tão próximas, formavam um vale. E tinha um precipício. Então os ladrões ficavam esperando alguém lá, vai passar um otário aqui, a gente vai pegar, roubar tudo que ele tem, e para ele não testemunhar contra a gente empurra e ele morre. E por isso aquele lugar ficou com uma forma horrível, o Vale da Sombra e da Morte. Mesmo assim, Davi ousou passar para poupar as ovelhas de uma caminhada mais longa no retorno até a fazenda dele. Então ele teve um insight. Então é isso. O Senhor é o meu pastor. Como ele era das ovelhas dele. Ele vai me levar para pastos verdejantes. Depois vai refrigerar a minha alma em águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, sem Waze, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha só, mesmo que eu escolha um caminho difícil, que eu sei que é perigoso, tu estás comigo. Ele também diz, cairão 1000 homens à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A gente busca Deus no fim, quando devia buscar no começo. Tu estás comigo. A gente busca os amigos influentes, vê o que é que tem de saldo no conta bancária. De vez em quando a gente vai lá e parece aquela música da Vanessa da Mata, né? É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer. O saldo quase negativo, acabou minha vida. Porque lá, acho que é o Salmo 3, assim, muitos confiam em carroças e cavalos, mas eu confio no Senhor. Onde reside sua confiança, está a sua paz. Se é no mundo e nos homens, e aí a instabilidade. Porque nós somos instáveis. Se é em Deus, e os profetas já diziam, Deus é fiel, ou seja, ele não tem bipolaridade, ele não oscila de humores. Deus permanece Deus. E ele vai estar com você no vale da sombra da morte. Ele vai estar com você quando as pessoas quiserem te destruir. Ele vai te encontrar através da manifestação material do amor dele, plena em Jesus, e te encontrar, ainda que você ache que nem merece ser visto. Quando você diz assim, eu vou insistir, vou tocá-lo, tudo para. É como se fosse um zoom que foi dado naquela cena. E a mulher invisibilizada durante 12 anos é realçada. E ela, perceba, ela tocou em Jesus nas vestes finais, não porque ela estava caída, porque havia uma superstição na época.
e que se você tocasse na ponta da veste de algum Messias, algum profeta, você tirava o poder dele. Por isso Jesus, eu senti sair de mim poder. Veja, ela tem uma superstição, nem por isso deixou de ser ajudada. Significa dizer que mesmo na minha fé frágil, Deus me encontra. Infantil, Ele vai me encontrar. Mas busque. E nesse processo, quando Davi diz assim, então é nesse movimento de um pastor de ovelhas que Deus cuida, né? E ele também faz uma outra observação. Eu lembro que um dia eu estava em casa e estava naquele... Já fizeram evangelho num dia que você está péssimo? Você vai fazer porque está marcado, mas não tem ninguém aqui, só se for obsessor, porque eu não estou fazendo Deixa passar tudo, quer ver, né? Aí eu tava lá, fui pra, lá em casa, a gente chama o pão nosso carinhosamente de pau nosso. Cada lapada que chega. Tô lá, de repente, faço o evangelho naquele piloto automático, tipo, por obrigação, tipo assim, você, né? Mas é também o compromisso e a disciplina espiritual. E aí, poxa, será que Deus não tá vendo o que tá acontecendo? E aí você tem essa percepção, né? Assim, que não, é tanta coisa no mundo que deve estar tupido o WhatsApp dele de pedido, só as pessoas. Ele não conseguiu nem visualizar o meu ainda. E aí eu fui pedir uma comida no fast food. E abri meu telefone. Aqui todo telefone, todo smart tem um endereço IP, que é como se fosse uma identidade única. E ao mesmo tempo se comunica com o GPS pelo seu Wi-Fi. E aí, quando eu botei, né, aí fui digitando pizza, ele conclui que ele nos escuta. Tava pensando em ir pra Cancún, aí você abre o Instagram, Cancún em 12 vezes. Ele nos escuta. E aí, tava lá, botei, e aí já botou pizzarias próximas da minha casa. Eu, caramba, se a Google sabe quem sou eu, claro que Deus sabe quem sou eu. Davi nem precisou de um telefone para chegar a essa conclusão. Ele disse, eu sei que tu me sondas mesmo quando faltam em mim palavras. Sabe o que é isso? Às vezes a dor que sentimos é tão grande que nem nome temos para dar a dor que sentimos. Só é dor. Só registramos a angústia. Mas Deus, que conhece cada filho, que criou, nos sonda. Sabe o que sondar é? Sabe quando você vai fazer um exame? Aí você, eu queria fazer uma bateria de exames. Aí começa com os clássicos, né? Somário de urina, de fezes, tal, de sangue. Quando o profissional de saúde, a médica ou o médico que te pediu os exames, não acha que foi suficiente os apontadores biológicos ali apresentados para chegar a um diagnóstico mais preciso, ele ou ela vai pedir o que para você? Eu vou te passar um outro exame, fazer uma ultrassonografia. Eu vou te sondar. Eu vou interiorizar a percepção do seu corpo para poder entender melhor. E aí Davi, obviamente, pegando ali do Midrash Cabala judaica, 7 posições do sagrado que a gente vê naquele castiçal judeu, né? A minorá dos judeus. Deus nos conhece em 7 dimensões. O que está à nossa frente, futuro, o que está atrás, passado. Na lateralidade de nossas escolhas, nas sombras emocionais, na busca da luz. Deus conhece 6 dimensões e nos sonda a 7ª dimensão. Por isso Davi está fazendo referência a isso. Eu sei que tu me sondas, mesmo quando faltam em mim palavras, conheces o meu pensamento. Então significa dizer, por que você tem vergonha de Deus? Se Ele já sabe quem você é e conhece o teu pensamento. Por que você acha que você não merece? Se Ele te sonda o tempo inteiro. Quem você acha que é? Vou fazer uma inversão daquela frase. Você está pensando que você é quem, tem? Quem você acha que é para não merecer o amor de Deus? Quem te convenceu de que você não merece ser feliz? Sabe? É que essa crença que nós damos ao mundo nos afasta da percepção maior do amor de Deus na nossa vida. E aí vai aquele sentimento de que eu não mereço, e até a visão distorcida da própria doutrina espírita. Eu sou um verme evolutivo, quem sou eu? Onde está escrito na codificação que você é um verme? Tem. Você pode até se achar. Aí problema seu. Se você achar um verme, cuidado que alguém pisa. Que é isso que acontece. Quando você se sente menor,
Você transmite por Bluetooth, pode me humilhar. Pode abusar. Pode ser tóxico comigo. É pouco, eu mereço. E é incrível, por atração e sintonia, você atrai pessoas que vão confirmar sua tese que você não merece. Aí vai chegar pessoas tóxicas, abusivas, destrutivas, para confirmar o que você já acredita, que eu mereço isso da vida. Mas Deus está lá. Estou aqui. Sai dessa, acorda. Mas você tem que fazer esse movimento. Você tem que correr a multidão. O servo Batimeu joga a capa, corre, grita, Jesus, filho de Davi. Um monte de gente está pedindo, mas ele teve coragem de gritar. O outro sobe no sicômoro. Você percebe que são pessoas que fazem um movimento? Elas fazem um movimento. Elas não esperam. Elas vão ao encontro de Zaqueu. Era discriminado, não ignorou, ninguém queria que ele passasse, porque ele era um cobrador de impostos, ele era baixinho, ele subiu numa árvore. A pessoa que assim, aquilo que eu vejo de mim não diz quem sou eu, porque a minha grande condição é ser filho de Deus. Eu tenho um monte de coisa não resolvida, mas tem um Deus amoroso e misericordioso que me aguarda. Eu vou me movimentar em direção a Ele. E quando isso acontece, em todos os personagens que Jesus encontra, que eles fazem esse movimento, o que acontece depois? Visibilidade e cura. Mas ele faz mais que isso. Porque quando ele para, todo mundo para, e que ele localiza aquela mulher e ela diz, me desculpe, ela pede como se fosse, eu fui tocar, fui eu a culpada. Sabe aquele movimento todo? Dela pedir desculpa e ele olha para ela e diz a palavra da inclusão do amor. Para alguém que estava sendo excluído, que não era vista. Certamente os pais já não tinham mais contato com ela, o marido tinha acabado o casamento. Ele olha para ela e diz, filha. Olha o poder disso. Filha. E o que você acha que Deus diz pra gente todo dia? Filho, você pode mais, você merece mais, mas você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar, não posso fazer, porque eu não violento a sua consciência. Deus não violenta a nossa consciência. Ele espera a gente acordar. Então não adianta você só desejar sem achar que merece. Não sei que vozes você escuta ou você acredita, mas certamente não é de um pai amoroso. Não sei o que foi dito a você, o que você ouviu na infância, não sei quais são os teus traumas, não sei quais são suas dores, mas enquanto você achar que isso é a verdade que te define, nada move-se. Tudo atravanca e é escolha pessoal. Nós estamos exatamente onde achamos que merecemos estar. Eu sei que é horrível ouvir isso. Alexandre, não vou nem vir amanhã não vou porque eu não quero mais ouvir esse cara me incomodando, dizendo que a culpa é minha. Que eu fiz escolhas que me colocaram neste lugar. Eu queria não. É mais simples culpar o sistema, é mais simples culpar a minha infância, o meu casamento, é mais simples externalizar essa responsabilidade. Graciliano Ramos, grande escritor brasileiro, diz assim, o que a vida pede da gente é coragem. Coragem. E esse é um movimento que nós temos que fazer, de coragem. Coragem para achar, olha que irônico, que merece o amor de Deus. Em 1970, Gilberto Gil recebe um pedido de uma música para Roberto Carlos. Roberto Carlos faz a música, Gilberto Gil apresenta, mas Roberto Carlos achou muito viajosa e não grava. Mas Gilberto Gil, então eu vou gravar, se eu não quero gravar, e grava. Se eu quiser falar com Deus, tenho que estar só. Tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos. Ou seja, não usa filtro, tá, meu filho? Para conversar comigo. Não vem com textozinho editado. É você na nudez de uma alma diante do Pai. Por quê? Porque eu te sondo. Não adianta vir com filtro. Desata essas percepções sociais aí. Não me impressiona.
seu currículo lá em Harvard com pós-doc, ganhar um Nobel, que incrível, criou o universo. Isso é o quê? Eu sou o dono da Terra, que massa, eu criei você e todo o universo. Então, você está criando um carro que anda por aí, eu crio o Sol. Então, o que é isso? O que é para você? Então, não vem me impressionar, porque eu não preciso de coisas para que você me impressione. Eu só quero um coração que permita que eu entre dentro dele para amar. Está disponível para isso? Está disponível para o amor de Deus? Acha que merece o amor de Deus? Porque todas as pessoas que um dia disseram sim, tiveram a vida transformada e se tornaram pessoas transformadoras. Porque irradia a ponto de que sai de você. Não dá para ficar só em você. Aquilo expande. Mas, olha, não é simples, porque você tem que lidar com um monte de forças que estão dentro de você, que estão fora de você, dizendo não. Se você for pro storytelling de qualquer pessoa que se destacou na ciência, na cultura, na arte, em qualquer lugar, você vai perceber muito claramente que a narrativa do herói se faz presente. A dor, a angústia, aquele movimento de muita dificuldade, até chegar aquele momento em que chama a atenção do mundo e todo mundo tira foto. Que lindo, você fez isso. Ninguém olha para o percurso. Tem um TED Talks bem famoso, né, da Brené Brown, que inclusive tem até um vídeo dela na Netflix mesmo. E ela escreveu 2 livros incríveis. Em português é A Coragem de Ser Imperfeito, e o outro é Mais Forte que Nunca. E ela diz que percebeu nessas narrativas de storytelling, de grandes heróis, pessoas que conseguiram algum destaque na vida, que a maior parte dos seres humanos sabe o que fazer no primeiro dia e sabe o que fazer no terceiro dia. Eu sei o que eu faço no primeiro dia. Eu sonho em tal coisa. Todo mundo tem seu sonho na listinha lá. Todo mundo sabe o que faz no terceiro dia. Se eu perguntasse aqui, gente, a Mega Sena americana, como é o nome aqui da Sena? Vocês jogaram? O que você vai fazer se você ganhar? Todo mundo tem uma narrativa. Eu vou abrir uma. A espírita geralmente já quer uma desculpa. Eu vou abrir uma creche. Uma obra social. Aí vou viajar o mundo. Tipo, eu vou ganhar 100 milhões, doar 500 mil e curtir o resto do dinheiro todinho, né? Ok, todo mundo sabe o que fazer no terceiro dia. Se eu passar no concurso, se eu conseguir tal coisa, se eu conseguir a peça que eu tanto quis me tornar ator, se eu virar um cantor famoso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é, que sonha, todo mundo sabe o que vai fazer se realizar. Mas tem o terceiro dia. Aliás, tem o segundo dia, que é no meio. Entre o primeiro dia do projeto e o terceiro dia tem um longo segundo dia. Silencioso. É você e Deus. Noites chorando, dúvidas atrozes, vontade de desistir e forças operando contra você, dentro e fora. Existem forças amorosas que operam contra você, sabia? Pessoas que te amam e dizem assim, não vai fazer isso, não vai dar certo. Eu já fiz e deu errado. E elas, porque te amam, não querem que você sofra, mas não necessariamente tem que acontecer com você. Mas elas pedem para você ficar por amor, mas é uma força que está te puxando. E tem outra galera. Aquela galera que não é aquela galera que gosta de você. Quem é que você pensa que você é quem? Não, nem lá. Então tem 2 forças te puxando. E quem está onde você quer ir, em qualquer lugar da vida, lá em cima diz assim, não vem que não cabe mais. Então tem 2 forças te puxando, não te empurrando. Quem decide a parada? Você. Porque a 4ª força é a que decide. É a força que diz, realmente eu tenho que ficar, porque as pessoas que não estão certas eu não vou conseguir. Realmente eu tenho que ficar porque eu não sou melhor do que ninguém. Realmente eu tenho que ficar porque isso não é para mim. Ou, eu não vou escutar nada disso e vou seguir. E saber que não é simples, não é fácil. Porque muitas vezes você... Eu estava vendo ontem um lançamento que foi feito do foguete maior do mundo, produzido pelo Texas, no Texas pela Tesla. Né? E aí o foguete explodiu no ar. E aí eu fui ver a entrevista do Elon Musk. Ele estava muito feliz com o resultado. Né? Porque o foguete tinha subido. Então assim... É interessante. O que é ponto de vista? O que é perspectiva? Olha, o foguete subiu. Talvez ele
a minha expectativa é que ele explodisse no chão. Subiu, então a gente já sabe que ele sobe. A gente tem que resolver a parte daqui, porque ele já não passa daqui. Então, olha só, que interessante. Sabe o que significa dizer? Que a pessoa que vai realizar, ela não olha para os erros. Ela olha para o processo. Ela nem chama de erro. Processo. Eu estou tentando fazer um foguete. O foguete tem 120 metros de altura, gente. Está quase 2 vezes a Estátua da Liberdade de altura. É muito grande. Então, vocês vão pegar 33 andares. Estou querendo fazer um objeto deste tamanho daquela da Terra. A lei da gravidade puxando e ele subindo. Aí minha mãe, no auge da crise dela, aos 28 anos de idade, se separa. Pai alcoólatra, meu pai, e ela não aguenta mais, se separa. Nos anos 70, imagina o preconceito. E sofre pra caramba. Aí encontra Dom Helder Câmara, lá em Recife. Dom Helder, minha vida tá um caos. É pressão por todos os lados. É pressão de ex-marido, é pressão de família, é pressão de filho, é pressão de sociedade. Aí ele faz, minha filha, que coisa linda. Como assim? Minha filha, assim, impressionado por todos os lados que os foguetes sobem para o espaço. Ela não entendeu nada, não. Ficou muito irritada. Ficou muito irritada com ele. Simples assim, né? Foi para casa, depois foi entendendo que essas dores da vida são forjadas uma nova criatura. Então, quando eu vou fazer uma escolha que não dá certo, não deu certo, não é um processo. Uma criança que tenta andar, como ela cai, gente? Ela errou? Ela pecou? Uma criança que está tentando aprender a ler e gagueja, ela errou? Ela pecou? Não, isso é o quê? Processo. E por que você não entende que suas tentativas são somente processos? Quantos foguetes, né? Porque Elon Musk fez uma coisa que ninguém... Foguete não dá ré, dá. A SpaceX faz foguete dá ré. Economiza, vamos saber que era 100 milhões, agora 10, porque volta o foguete. Foguete dá ré. Entende? Economiza e reaproveita o lançador. Ecologicamente é bom, economia para tudo. Ou seja, não, todo mundo no foguete não dá ré. Dá, eu vou fazer o foguete dar ré. Muito foguete explodiu. Até que finalmente deu certo, está aprendendo. Mas aí quando você erra, você se pune, não é? Você é incapaz, eu não mereço, não é para mim. Aí começa aquele discurso todinho. E aí se Jesus passar, meu amigo, você não vai nem para a multidão que sabe tocar nele. Mas que é a cura. Sem fazer um movimento. Talvez o que eu queria dizer para aqui para vocês hoje era essa principal ideia. Qual tem sido o seu movimento em direção a Deus? Porque isso determina muito do movimento dele em relação a você. Tem um ditado oriental que diz que quando a gente dá um passo em direção a Deus, ele dá 1000 em nossa direção. Já pensou? Se você der 10 passos em direção a Deus, ele dá 10.000 passos em sua direção. Se você diz, eu mereço encontrar, eu vou buscar, eu vou fazer isso. E nesse processo, você vai desenvolvendo uma coisa que a gente chama de intimidade com Deus. Que é quando começa a falar com Ele em todo canto. Sem cerimônias, sem lugares especiais, sem rituais. Simplesmente, eu vim quando o expirou. Jesus, me ajude. Eu preciso chegar. Por isso começou a funcionar. Porque a gente acha que Deus, não é só para as coisas mais complicadas. Não. É como se Deus tivesse energia limitada. Não sei se vocês ouviram lá nos textos que Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é onisciente. E a intimidade é uma coisa legal, porque assim, no começo a relação é complicada. Você vai começar a conversar com Deus, você vai bem formal. Pai, amado. Tá aí? Tem aquela coisa formal, né? Assim, no pé e tal. Depois, lembro que quando eu casei com minha esposa, aí ela falou, olha, eu vou receber tia fulano e tal aqui em casa. Pelo amor de Deus, aqueles comentários que você faz. Ela é muito, ela pode entender mal. Então, por favor, você é muito engraçado. Mas ela é muito, muito assim, ela pode cismar. Então, aí ela deu um monte de, sabe, códigos localizadores de como se comunicar com a tia.
Não deu certo assim mesmo, mas ela deu tudo. Eu evitei muita coisa, mas assim, ela deu um monte de coisa. O que significa dizer? Que como a gente estava recém-casado, a gente não tinha tanta intimidade. Então eu precisava de dar muita informação para eu compreender o que ela queria me dizer. Como seria hoje? Assim faz. Então com Deus é do mesmo jeito, só que mais aprimorado, né? Você começa a relação formal, depois você tá lá tomando banho conversando com Deus, tá lá lavando a luz conversando com Deus. Ninguém te escuta, ele tá lá, desabafa, conversa. No começo, do mesmo jeito, a percepção da resposta é estranha, você não entende, depois você percebe em todos os lugares sinais da resposta. Fica claro. Você vai desenvolvendo a capacidade de dialogar e de escutar Deus. E quando isso acontece, você não mais se sente só. Acabou a solidão. Se o mundo inteiro te ignorar, é muito pouco em relação a Deus que te enxerga. Então, o poder que isso tem na nossa vida é incrível. E essa mulher, ela vai lá para dizer para a gente que se você se esforçar, mesmo com todos os seus medos e angústias de achar que não merece, mesmo com aquele sentimento infantil de achar que é a última das criaturas, que Deus não vai tocar em você é porque você tem um monte de coisa mal resolvida, porque você tem vícios, qualquer coisa que você imagina na sua interioridade, na sua intimidade, que Deus não pode saber, já sabe de qual, sabe até o que você nem sabe de você, Deus sabe e continua te amando, porque não é um amor condicional, é amor, ponto. Deus ama. Por isso Jesus dizia, é uma paz que excede todo entendimento, porque não tem como compreender Deus amar a gente. Porque nós amamos muito na condição de, se você votar como eu voto. Tem famílias que nem se falam mais aqui nos Estados Unidos do Brasil, em nome de pessoas que não sabem nem que você existe. Mas imaturidade é isso, a gente escolhe. Se você tiver a minha mesma orientação sexual, se você tiver a minha mesma crença, se você curtir as mesmas séries de dorama que eu gosto da Netflix, cada um vai, né? Sim, aí você vai... Aí Deus diz, não eu te amo, pronto. Não tem se. Eu te amo, inclusive, como você nem sabe disso. Então essa percepção é incrível dessa mulher que toca, daquele homem que sobe no sicômoro, daquela mulher que vai no poço e descobre isso, todos os personagens que estão lá eram pessoas exatamente como a gente, cheias de sentimento de que não merecia, mas apesar disso, fizeram um movimento, um único dia que mudou a vida deles. O que foi tão incrível que entrou na narrativa dos evangelistas, que tinha muito mais histórias para contar, mas não ia ficar complicado para tudo no texto. Eles fizeram uma seleção. Então toca, sai, avança, não teme, encontra. Portanto, venha, se faça presente aqui. Quando a gente congrega, como vocês estão aqui, a gente fortalece a nossa percepção de fé. Estarmos juntos. Eu sei que pode ser mais conveniente o pessoal que está em casa assistindo, né, no sofá, talvez porque não tenha podido vir, mas você já sabe, é muito diferente escutar em casa do que estar aqui. Nós estamos entrando num mundo novo. 2023 marca o início de toda a história humana como a gente nunca viu. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 2 anos com o IA, que foi detonado agora, de forma irreversível para o mundo. Mas uma coisa eu sei, mais do que nunca, nós vamos precisar da nossa humanidade para sentirmos a essência do que é ser humano e do que é ser filho de Deus. E que esse Pai que ama você como você é, embora você não ache, ele me ama do jeito que eu sou, mas eu já acho que mereço. Não porque eu mereço, assim, porque eu tenho condição, mas porque o amor dele excede todo o entendimento, que a misericórdia é infinita. Chegue ao seu coração, encontre você e reforce seu contato com Deus. Um beijo no coração. Muita paz.